Bem-vindos ao 17º ARC Podcast. Meu nome é Raquel Dalfabro, eu sou da empresa Supriluz, que é associada do ARC Select. Estamos hoje aqui com os ganhadores da categoria de sustentabilidade, Renier Baquete, Luciana, Luciano e José. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Eu gostaria de perguntar um pouquinho para vocês sobre a trajetória do escritório, para vocês contarem um pouquinho sobre a história para nós. Bom, muito obrigada pelo convite, agradeço em nome do escritório. A gente já tem um chãozinho rodado aqui, né? Eu e o Luciano somos sócios desde que saímos da faculdade, nosso escritório está indo para quase 30 anos. E depois o José se formou, o José é sobrinho do Luciano, e hoje trabalha conosco também na sociedade. Então, a gente já tem uma história, assim, percorrida, a gente já estava brincando aqui, comentando que a gente, sem saber desse nome bonito, sustentabilidade, um nome tão em alta, tão falado hoje em dia, a gente aplica nos projetos. Acho que nos bons projetos a gente aplica sem perceber até, porque a gente sempre, o arquiteto está sempre pensando na iluminação, na ventilação, no aproveitamento do terreno, para a gente tentar o mínimo de intervenções na natureza, intervenções em custos também, né? Custos futuros. Então, a gente sempre aplicou a sustentabilidade e sem usar esse nome ainda, mas é o bom projeto. Hoje em dia a gente deu nome a isso, que eu acho que está muito em alta e acho que é muito válido a gente pensar nisso, prevendo o que a gente quer para o nosso futuro, para o futuro do planeta, até vamos entrar, né? Mas a gente aplica isso inevitavelmente nos bons projetos. Sim, há muito tempo, né? Há muito tempo. E vocês podem falar para a gente um pouquinho sobre o projeto que vocês foram premiados, por favor? Para a gente entender um pouquinho o porquê dessa premiação. Então, esse projeto foi muito interessante, porque o cliente já veio com uma pauta de sustentabilidade. Então, ele queria o reaproveitamento da água de chuva, queria o sistema fotovoltaico e queria também o aquecimento solar. Então, com essa base, né, a gente poderia oferecer algo mais, além só desses itens. Então, a gente fez a concepção do projeto em cima do terreno, que já é um terreno muito interessante, que a gente teve a opção de escolher o terreno e, com isso, ter a possibilidade do estudo solar ser adequado à casa. Então, toda a setorização foi feita em cima desse estudo solar. Então, para ter maiores aberturas, para ter maior insolação, como a Luciana comentou, né, já. Então, tudo isso a gente sempre fez e com esse projeto a gente conseguiu avançar mais ainda. Então, o escritório de vocês já se preocupava com isso, mas hoje em dia o cliente agora está se preocupando também, Sim, né? Exatamente. Tá tendo uma mudança de mentalidade, E a gente né? tem que estar aberto a isso, sabe? E sempre propor algo a mais, né? E como o terreno tem uma dimensão muito boa, eles queriam já algo a mais também, sabe? Vamos colocar horta, vamos colocar um pomar. Então, isso já traz a sustentabilidade para casa, né? Então, a casa se torna sustentável. Então, você está gerando os próprios benefícios dentro da tua propriedade. Como a Luciana disse, às vezes a gente como cliente nem sabe, né? Nem a gente sabe que está aplicando a sustentabilidade, né? Isso, exatamente. E quais que são os princípios da arquitetura sustentável? É isso que a gente falou, assim, aproveitamento dos recursos naturais, né? O sol, né, que é um recurso natural, a água da chuva. E a gente pode ir mais além, sabe? Em muitos pontos. A escolha, igual a Luciana falou assim, a escolha perfeita de um terreno, né, você vai ter menos movimentação de terra, por exemplo. Né? Daí você pode, assim, o reuso da água e da chuva pode ser tanto para vaso sanitário, a escolha dos materiais que você vai utilizar lá, e, assim, e também a qualidade que você está colocando para essa família. Né? E até a renovação desses recursos. Então, a gente estava até comentando um pouquinho antes do podcast entrar no ar sobre a chegada dos carros elétricos híbridos, né? E se tem que estar preparado o projeto na casa para receber, né? Essa energia, tem o wallbox, né? Tem toda uma estrutura necessária. Sim, isso é muito importante, né? São coisas novas que estão agregando, né? Tanto na sustentabilidade, né? Então, a gente está aos passos pequenos ainda, sabe? Querendo ou não, o custo ainda interfere. Uma casa
né, sustentável ou mesmo a ecológica, a gente tem um custo aí de 10%, 15% a mais. Então, assim, só que com o passar do tempo, vai colher o benefício no você futuro. consegue recuperar isso. Entendi. E em quanto tempo, vocês sabem, mais ou menos, ele consegue recuperar esse benefício? Depende muito do investimento que é feito, do que é da sustentabilidade, né? Então, mas eu acho que em torno de uns 10 anos você já consegue se recuperar. Interessante. E aí o José entrou agora, né, no escritório e está trazendo mais inovação ainda nessa área? A gente tenta. Mas a parte de sustentabilidade é o que eles falaram mesmo, assim, a gente aprende desde a faculdade que maneira que a gente vai otimizar a casa, que maneira que a gente vai fazer a casa funcionar sem precisar de meios não naturais. Então, por exemplo, a parte da ventilação, da insolação. Então, por exemplo, você conseguindo fazer, por exemplo, uma fachada que entre dentro do gosto do cliente, por exemplo, não seja uma fachada norte com um vidro gigante na frente, você consegue fazer ele reduzir o gasto de energia, porque você não precisa colocar um ar-condicionado no futuro, porque às vezes vai ficar lindo. Mas o vidro ele só absorve o calor, ele não reflete o calor. Vai virar uma estufa. Vai virar uma estufa. Né? Então, tipo assim, isso a gente, por exemplo, às vezes durante o dia, se você fazer essa fachada, fazer a planta, na verdade, de forma correta, você consegue evitar esse gasto. Às vezes você vai colocar à noite para dormir, melhor. Então a face do sol vai interferir. A insolação interfere completamente, né? Então isso é uma maneira tão simples que tem zero gastos, assim, mas isso, o gasto, na verdade, é um ponto positivo, né? Porque quando você paga um projeto de um arquiteto, você está ganhando isso, né? Por isso que eu falo, essa é a vantagem do arquiteto, porque quando a gente fala assim, vai fazer só gastar dinheiro... Não, o arquiteto não, ajuda a economizar exatamente, dinheiro. você só está ganhando. É um investimento. E vocês evitam erros, né? Que a gente cometeria sem vocês. A gente sempre fala que o bom projeto é o seu investimento. E não tem, às vezes, o cliente não consegue ver isso num primeiro momento e nem na escolha do arquiteto. Né? Então, a gente sempre brinca. Arquiteto não é pelo valor, pelo preço. É pelo que ele vai te oferecer, é pela confiança que você tem nele. E nem sempre, uma coisa que o José falou assim, né? A posição do sol. Quando a gente, neste caso desse projeto premiado nosso, o terreno propiciava isso. Porque a gente pôde mexer na casa conforme a gente quis, na implantação dela no terreno. Nem sempre isso é possível, acho que isso é importante falar. Porque às vezes o cliente vai falar, mas a minha casa... Porque às vezes o seu terreno é estreito e comprido, por exemplo. Então, assim, a gente tenta minimizar esses problemas, vamos falar assim, que poderia ter pelo sol ou pela uma ventilação, mas às vezes é inevitável alguma coisa. Às vezes a gente tem que fazer escolhas. Por exemplo, a gente sempre, isso todo mundo leigo sempre ouviu, que o sol da manhã é bom para os quartos. Sim, é verdade. Todo mundo sempre ouviu isso. Mas nem sempre é possível todos os quartos para o sol da manhã. Então, a gente prioriza, um quarto que tem uma criança, um quarto que tem um idoso, mas nem sempre é possível, porque o terreno existe, às vezes já tem um vizinho de um lado, tem um vizinho do outro, e a gente não consegue... A gente chega com limitação. A gente tem as limitações e não consegue mexer nessa casa na posição ideal, porque o sol a gente não vai mexer. Mas o que a gente consegue locar? É a posição da implantação dessa edificação no terreno. Mas nem sempre é possível. Então, o sol é uma questão que, às vezes... foge do nosso controle ali. A gente não consegue implantar uma casa da maneira ideal. Mas aí tem os outros artifícios, como o Lu falou. A água da chuva. A água da chuva você sempre vai conseguir. Você sempre vai conseguir. E uma questão que você abordou já é a questão dos carros elétricos, né? Hoje em dia, todos os clientes, se eles não pedem, a gente propõe. Porque a gente fala, uma hora vai chegar, uma hora você vai vender. Às vezes tem algumas clientes que são ainda receosos, com, mas eu não sei se eu vou querer carro. Não sai por enquanto, futuro, mas vamos deixar previsto, na né? dúvida... Na sua garagem vai ter que ter, entendeu? Concordo. Querendo ou não, é o futuro, né? A gente precisa se antecipar, né? Exatamente. Também. E aí a gente pode trazer um pouquinho sobre a Casa Cor, né? Vocês foram, né? Vocês na Casa Cor São Paulo, e a gente percebeu muito desse tema sustentabilidade que está em voga, né? Que os projetos foram muito pensados nisso. A gente via muita luz natural. A gente viu até a exposição de um carro elétrico lá, né? Então, acredito que é algo que realmente
todos estão começando a se preocupar, né? Vocês já se preocupam há muitos anos, mas a maioria está começando a se preocupar agora, vem dessa necessidade, né? Sim, eu acho que ainda é como eu falei, às vezes não são grandes interferências que a gente tem para a gente falar em sustentabilidade, mas às vezes pequenas, desde um móvel de família que você vai manter. E uma memória afetiva. Uma memória afetiva. E a gente, enquanto arquiteto, a gente tem que estar muito aberto a isso, às vezes falar, mas eu não gosto. Às vezes já teve situações, né? A gente falar que não gosta. Não, a gente não gostar da peça do cliente. Entendi. Mas a gente tem que ter um respeito enorme com isso. Tentar encaixar no projeto. Tem que encaixar no projeto. Né? Às vezes a gente pode não ser do nosso gosto pessoal, pra gente pode não significar nada. Mas a gente respeita muito o cliente. Né, que é importante para ele. Eu sempre brinco, quem vai morar é vocês. Não história, né? Às vezes é uma história de família, é a memória de um ente que não está mais lá, né? Que quer conviver com aquilo, fez parte da infância, então, talvez. Então, pequenas coisas que eu acho que a Casa Cor também trouxe, né? Bastante, você vê uma mistura de móveis ali, de estilos também. Eu acho que quiseram trazer um pouco disso, um pouco desse resgate da família, esse resgate dos antepassados, essa herança afetiva que você tem ali em alguma peça, né? Então, eu acho que o caminho é meio esse. E querendo ou não, você pode perceber o quão aconchegante ficam os projetos que isso é aplicado. Né? Quando você tem o verde dentro de casa, ou se você não tem dentro de casa, você tem acesso visual a ele. Das nossas emoções, né? Exato. Do dia a dia. Né? Então, a gente está nessa vida corrida, a gente fala que, eu sempre brinco, que chegar na sua casa tem que ser seu oásis. Você tem que ter um prazer enorme em chegar na sua casa. Né? Então, esses grandes vãos que o José comentou até, não só pelo sol, mas assim, para você enxergar um jardim, para você enxergar o sol, a luz do dia. Né? Agora a gente está num estúdio, né? Então aqui é tudo fechado. Então a gente não sabe, pensa que a gente não sabe se está chovendo, se é dia, se é noite, como se está frio, se está frio, a gente não sabe. Mas na sua casa você tem que ter essa percepção, né? Senão você tem que ver a luz do sol, você tem que ver que está dia, que está chovendo, enfim, né? Sim, é verdade. E dentro do que a gente conversou, quais as previsões para o futuro que vocês veem nessa arquitetura sustentável? Então, hoje em dia, as empresas já estão antecipando bastante coisa, sabe? Então, encontramos vários materiais hoje em dia muito interessantes. Até mesmo esse ano na Revestir teve um lançamento que foi uma collab entre duas empresas, sabe? Uma empresa de porcelanato, junto com seus funcionários, e falou assim, o que nós podemos oferecer de melhor? Né, nesse sistema de sustentabilidade. E eles pensaram e falaram assim, e se a gente reaproveitasse a quebra das louças sanitárias de outra empresa? Nossa, que legal. Então eles transformaram em granilite isso e colocaram junto com a massa do porcelanato. E daí foi lançado esse ano, sabe? Então, várias coisas, várias atitudes que as empresas estão tomando e colocando no mercado vão facilitar os nossos projetos. Isso, a gente está falando até de economia antes, né? Porque aqui a gente falou de economia depois. Talvez escolher o benefício em 10 anos. Sim. Mas muita coisa a gente já pega essa economia antes, né? Sim. Por exemplo, um tijolo ecológico, né? Que hoje não é tão difundido, né? Mas um tijolo ecológico, tipo assim, 1.000 tijolos, né? Que a gente vamos fazer a compra. A diferença de custos, né? Que tem. Ele é um pouco mais caro hoje. Mas, assim, por só não ter a queima, né, para terminar um tijolo tradicional, você está reduzindo o corte de uma poda de 7 a 12 árvores. Nossa. Então, são coisas que a gente pode estar pensando, e a indústria tem que ajudar a gente também, porque a gente sozinho não é ninguém. Né? Se não tiver material que a gente consiga aplicar, né, a gente vai estar aumentando o custo. E nem todo mundo hoje tem essa visão e não tem também a disponibilidade financeira para gastar, tipo, 15% a mais, 20% a mais. Porque se a gente pegar o custo, talvez, assim, vendo unicamente ele vai ser pequeno, mas no final da obra, né, é significativo para o cliente final, né? Porque ele fala assim, com esse valor eu posso mobiliar minha casa, com esse valor eu posso fazer tal coisa, trocar de carro, sei lá, né?
Então, sempre a gente tem que colocar na balança. Sim, mas está existindo um movimento de conscientização, né, para o cliente, da importância disso, do impacto que vai ter para o futuro, para os nossos filhos, netos, né? Que a gente isso é muito importante. Até nesse projeto que a gente foi premiado, que é interessante falar que a gente está prevendo o futuro ali, sabe? A gente já fez acessibilidade também, sabe? Tanto para cadeirante, sabe? Banheiro nesse acessível. Projeto premiado. Esse projeto. Eles não necessitam, né? Mas a gente já fez pensando nisso. Então, é uma casa de longo uso, né? Sem precisar passar por uma reforma, né? Porque a gente às vezes tem clientes nos chamando para uma reforma porque os pais envelheceram, alguém precisou de uma... E eu gosto de falar das adaptações, às vezes da acessibilidade, que o Lu comentou aqui, eu brinco assim, gente, nem vamos falar em coisa ruim, né? Em coisa tão ruim, né? Mas vamos falar... A velhice é algo bom, né? A velhice é algo bom, às vezes pode ser simplesmente uma cesárea. Olha que momento lindo. Mas às vezes a pessoa teve tem um pouco mais de dor, não pode subir uma escada. Precisa, assim, uma cirurgia no joelho, que hoje em dia é recorrente. As pessoas, por que é recorrente? Porque as pessoas estão mais ativas, ou buscam, né, isso, a longevidade. E às vezes precisa de uma cirurgia no joelho. Então, assim, não é nada tão grave. Mas pode ser que precise por um momento... Mas que cria um impacto, né, na rotina da pessoa. Impacto na rotina. Então, às vezes, a gente já tem sido chamado para reforma. Aí complica. Como é que você vai abrir a porta de um banheiro para aumentar? É bem complicado isso. Às vezes, você pega revestimento. Não tem mais revestimento. Enfim, gera um monte de coisa. E como o Luciano falou, a nossa área é muito ampla. A arquitetura é um leque. Se a gente não tiver o apoio das empresas e as empresas não tiverem essa visão, olha, são duas empresas, esse caso que ele citou, completamente diferentes. Mas são da área da construção civil. Mas são dois segmentos diferentes. Então, a gente tem que ter tudo isso. Porque a construção civil, gente, ela movimenta a economia do país. Olha quanta gente é envolvida numa obra. Numa obra. É muita gente, muita área, muita mão de obra, muitas empresas. E a gente pôde ver até na pandemia como foi essa movimentação, né? Sim. Muitas áreas pararam e a gente conversa às vezes com o arquiteto falando que foi a melhor época. Reforma, né? A gente ficava muito tempo em casa. Exato. Então, eu acho que até a gente mudou a mentalidade de transformar a casa num lar, realmente. Num lar, porque a gente passou a ficar mais tempo e se preocupar mais com isso. Pra gente, realmente, eu não sei se foi um momento, não diria o melhor momento, porque pela tensão que a gente viveu, que foi absurda, né? Mas assim, a gente não parou realmente, porque as pessoas começaram a reparar mais na sua casa, né? E reparar que não estava vendo há muito tempo. Nossa, pensando melhor, tô precisando reformar o meu quarto. Nossa, esse piso tá horrível, coisa que ele não via há muito tempo. E né? a gente pode puxar até a questão do home office, né? Sim. Que começaram até a fazer mais home office, ou até fazer o trabalho híbrido, né? Que é ir para a empresa e ficar também em casa. E essa questão da sustentabilidade ajuda. A luz natural, né? Para trabalhar. Ventilação, você vê o verde, então tudo isso vai impactar, né, até em quem fica em home office pós-pandemia, mais confortável. Já sai daquele quadrado, né? Exatamente. Aquela coisa engessada. Você vê uma coisa simples que você tocou, você imagina a energia de uma casa que antes sai todo mundo para trabalhar. Ficava a luz toda apagada. De repente, a pessoa foi trabalhar em casa, daí o ar-condicionado ficou ligado direto, a iluminação ficou direto, o computador de casa ficou direto. Então, assim, teve um impacto no custo disso tudo, né? Que um custo era da empresa, né? Aí passou a ser do funcionário que ficou em casa, ou do autônomo, né? Que já teria o custo em qualquer lugar. Exatamente. Mas aí a gente traz um pouquinho sobre a energia fotovoltaica, né? A importância que isso também impacta no bolso do cliente, né? No final. Exatamente. É um ponto que tem sido bem abordado, a fotovoltaica, né? Tem um investimento inicial, obviamente, mas que ele vai se pagar. Sim. Então, é nisso que as pessoas estão pensando, né? É isso que eles falam, não, vale a pena o investimento? Daí é matemática. Todo mundo vai chegar à conclusão que vai valer. É a matemática. Se colocar numa planilha ali, todo mundo vai chegar à conclusão de que o investimento inicial vai valer a pena. Se paga. Se paga e depois desse momento, né, você deixa de gastar um dinheiro que você teria que gastar. E energia limpa que é, né? Que a gente está aproveitando a luz solar, né? Não está precisando queimar nada, não está precisando fazer grande obra. Um conhecido meu falou assim que ele colocou lá energia fotovoltaica numa casa
e que já recuperou, tipo, em menos de 5 anos, né, o investimento. E daí agora ele colocou mais e ele tá conseguindo distribuir para parentes. Então, tipo, você falou assim, meus parentes começaram a pagarem as parcelas do que eu, teoricamente, gastei. Então, tipo assim, eu acho que ele falou assim, eu acho que tá umas 4 casas só com energia limpa. A gente colocou lá na empresa também, a gente colocou as placas, né? A gente trabalha com fotovoltaica, então a gente consegue reaproveitar também. Na minha casa, na do meu sogro, a gente consegue distribuir também essa energia, então a economia também voltou super rápido pra gente. Valeu a pena o investimento. É um investimento que você pode até distribuir, né? Entre a Contribuindo família, também com a comunidade. Isso. Entre a família, olha, cada um paga um pouquinho e a gente consegue, né? Cada um paga uma parcela aí e depois a gente divide. Sim, e Londrina, a gente tem um sol maravilhoso, né? Que nos ajuda nisso. Então, acaba sendo um investimento, eu acredito que muito importante, que muita gente, eu acho que a maioria no futuro vai acabar optando por isso. Vai realmente fazer a conta matemática e ver que vale a pena. Vale a pena. E o legal de falar da sustentabilidade é que, assim, não é só para projetos novos. Uma boa reforma, um bom projeto de reforma, você consegue trazer isso também. Porque você consegue colocar, né, energia fotovoltaica em casas antigas, fazer reaproveitamento de água de chuva, colocar um sistema de aquecimento solar, né? Então, você pode fazer uma reforma, de repente, vamos colocar uma janela para ter melhor ventilação, melhor iluminação. Aumentar os vãos, né, de janelas, porque antigamente a gente era limitado nisso. As casas mais antigas, apesar de Londrina é uma cidade jovem, mas para a construção civil, né, se falar uma casa de 50 anos atrás, é uma casa com janelas menores, porque o que o mercado oferecia era aquilo. Só tinha aquela janela pronta e... A arquitetura mudou, né? A arquitetura mudou. Era Então, padronização, né? Muita padronização. É verdade. e hoje em dia a gente tem essa possibilidade de fazer reformas e aumentar os vãos, aumentar a iluminação, isso que o Lu tá falando, né? E querendo não é sustentável, em vez de destruir uma casa para construir outra, você tá reformando a existente, reformando verdade. a existente. E como que é no escritório de vocês esse trabalho colaborativo? Bom, a gente eu acho que a gente já gera uma sintonia natural, né? A sociedade é boa quando as coisas fluem naturalmente. Cada um é bom numa coisa, a gente brinca assim. A gente vai tocando. Todos mexem nos projetos, nós Então, três. os 3 participam do projeto. De todos os projetos, os 3 participam. Eu sou mais falante, né? Deu pra perceber, até eu sou faladeira. Eu gosto muito de ficar na rua, assim, buscando acabamentos, alternativas. Então, vocês acompanham o cliente. A gente acompanha o cliente. Na execução da obra. Sim, sim. Na verdade, não necessariamente na execução, mas na escolha dos produtos, né? Então, a gente vai em lojas juntos, a gente escolhe. Eu sempre falo assim, a gente está sempre procurando o melhor para o cliente. A partir do momento que a gente é contratado, o escritório é contratado, a gente fala assim, a gente tem que vestir a camisa do cliente e lutar por eles, né? É lógico que a gente tem os lojistas que a gente adora, a gente cria amizade, a gente cria vínculos de... Uma conexão. É uma conexão mesmo, né? Lógico que a gente tem os preferidos, isso é natural do ser humano, a gente que tem essa questão da empatia, é natural. Mas a gente tá ali pelo cliente. Então, às vezes, eu falo assim, às vezes eu saí para procurar um revestimento para um cliente. Mas daí eu vi o que... Não achei o que eu estava procurando e achei de outro cliente que eu falei, nossa, aquilo que a gente está pensando para ele está na promoção esse mês, eu vou ligar. Entendeu? Então, a gente tem que estar sempre ligado em tudo, né? Sim. E é um sonho, né, querendo ou não, da pessoa. E vocês que transformam esse sonho em realidade, né? É um sonho e a gente sempre, assim, com os mais novos que estão vindo, estagiários nossos, a gente sempre falou, trate isso com muita seriedade. A gente sempre fala para eles assim, isso não é um projeto arquitetônico, isso é um projeto de vida. Isso faz muita diferença. Então, tem gente, a gente trabalha muito com alto padrão, lógico que tem clientes que têm um potencial financeiro muito alto, mas nem todos. Às vezes eu brinco assim, gente, tem algum cliente aí que quebrou o cofrinho. Ele raspou o cofrinho dele. Então, a seriedade que a gente tem que lidar com isso é muito grande. É um projeto de existe um vida. orçamento, né? Então, tem que se ater àquele... Tem que ser, não é o que a gente quer. Muitas vezes é o que se adapta. É a possibilidade do cliente, né? E nem tudo vai ser possível executar, né? Por isso que o bom projeto, a gente vai ter sempre alternativas, né? Sempre buscar essas alternativas para o cliente.
buscar o melhor revestimento, o melhor acabamento que ele precisa. E visando... a gente usa um termo no escritório que eu acho que a gente tem um padrão a zelar. Esse padrão a zelar não é nem menosprezando, nem supervalorizando nada. Mas, assim, às vezes tem investimento num condomínio X que você não vai poder fazer tão alto, não vamos colocar... é que não vai se pagar. Um dia que ele vender, não vai ser coerente ao investimento dele. E vice-versa, às vezes num condomínio de um alto padrão muito alto, um prédio de um padrão muito alto, você não vai pôr uma coisa inferior ali. Então é um padrão a zelar, né? Sim, e falando um pouquinho da nossa associação, né, do ArcSelect, o que eu acho muito interessante é a gente ter opções, né? Então em todos os setores a gente tem opções para o arquiteto trabalhar com o cliente, né? A gente a gente trabalha com um padrão, né, muito alto de qualidade, de confiança. Então a gente também tenta oferecer o melhor, tanto para o arquiteto como para o cliente final. Sem então, para dúvida. essa parceria dar certo. É uma gama muito grande, né, Sim. de parceiros que tem, né? E o importante dessa parceria que a Luciana falou, e que também a gente se encontra no ArcSelect, é essa parceria, assim, não só a questão de venda, é também na parte de assistência. O pós, né? O pós-venda, O pós, que é vocês muito sabem que importante, vocês podem contar sabe? com a gente, que a gente vai tentar resolver todos os problemas. A gente entende a importância de uma obra na vida do cliente. Então, a gente tenta trazer a solução, né? Para os arquitetos e para o cliente. Quando eu estou numa loja com o cliente, eu falo assim, olha, a primeira venda é a mais fácil de se fazer. Sim, com certeza. Né? Mas o pós-venda, essa assistência que o Lu comentou, eu acho que é fundamental, porque obra, se eu falar que obra não vai dar problema, Não, eu tô vai mentindo. dar. É uma maravilha, né? Tudo assim, correto. Mas, né, existem dimensões de problema. Mas né? a gente pode minimizar isso. Eu acho que os bons profissionais envolvidos, isso é desde o arquiteto, do bom engenheiro, da boa construtora, envolve diretamente os lojistas. Sim, problemas vão ocorrer. O que a gente tem que fazer é solucionar eles. Exato. Né? Eu sempre falo, não é a empresa que a gente indica para o nosso cliente, não é a que não dá problema, é a que resolve o problema. É isso. Gente, adorei o bate-papo, Luciano, José. Muito obrigada por vocês terem vindo. Foi muito gostoso. Parabéns pelo prêmio Obrigada. merecido de sustentabilidade. Queria agradecer em nome do ARC. Vocês têm alguma consideração final? Vocês gostariam de falar alguma coisa? Eu acho que sempre a dica que a gente pode dar é contrate um bom profissional da área. Isso é fundamental, né? A gente não pode ter isso que acho que o José comentou, o arquiteto vai gastar mais. Não vai um custo a mais, é uma perfumaria. Não é. Isso as pessoas tinham que entender melhor, que é uma necessidade e o quanto vai minimizar os seus custos finais. É verdade. Então, muito obrigada. Gostaria de agradecer. Encerramos aqui, então, o 17º episódio.